Olá, tudo bem com você? Vamos então para a nossa primeira lição, mas fique atento nessa explicação para melhor compreensão das lições durante a semana. O que eu vou falar hoje aqui são termos que se usam somente em aulas de teologia, então fique bem atento. Antes de começar, aproveite, compartilhe o nosso canal, comente e deixe o seu like. Então vamos para a nossa lição de domingo. Daniel 2 e a interpretação historicista. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel 2, escrita há mais de 500 anos antes de Cristo. O profeta predisse a história mundial começando em seu próprio tempo na Babilônia e depois passando pela Médio-Pérsia, Grécia, Roma e a divisão de Roma nas nações da Europa moderna, como existem nos dias de hoje. Bem, leia Daniel, capítulo 2, de 31 a 45. Qual foi o sonho de Nabucodonosor e qual a interpretação dada por Daniel? Bem, a lição traz a resposta de que Nabucodonosor viu uma estátua. E cada parte era formada de um metal. Daniel então explicou o que representavam os reinos deste mundo, os metais, desde a Babilônia até os reinos que surgiram do Império Romano. Os reinos humanos serão substituídos pelo Reino Eterno de Deus. Bem, você lembra que já estudamos sobre as interpretações das profecias? Nós temos o preterismo, que joga todas as profecias no passado. Nós temos o dispensacionalismo ou futurismo, que joga as profecias no futuro, a mais usada no mundo evangélico. E temos então o historicismo, que acompanha as profecias no correr da história. Então agora, nós vamos falar um pouco sobre os princípios proféticos do historicismo. Em Daniel capítulo 2, a Igreja Adventista, até onde eu sei, é a única no mundo que usa o historicismo como princípio governante da interpretação profética. Se você voltar algumas centenas de anos atrás, os grandes líderes do protestantismo também usaram o método historicista. Mas os protestantes de hoje não são nem preteristas nem futuristas, eles misturaram tudo. A guerra profética se dará principalmente entre o futurismo e o historicismo. Embora as profecias apocalípticas em cadeia de Daniel tenham apenas um cumprimento, as histórias de Daniel são tipos que serão cumpridos mais de uma vez globalmente. As profecias apocalípticas de Daniel e as profecias em cadeia, como Daniel 2, como Daniel 7, etc., têm apenas um cumprimento porque há uma cadeia de eventos. Então preste atenção. Enquanto as histórias de Daniel são, na verdade, pequenos tipos de eventos globais, maiores no final dos tempos, e eu gosto de chamar o historicismo de método de fluxo histórico, porque a profecia começa nos dias em que o profeta viveu e em seguida há um fluxo contínuo de eventos que terminam com o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Então, a ampla abrangência do método do fluxo histórico cobre desde os dias em que o profeta escreveu. Em outras palavras, até o fim dos tempos, não há lacunas no fluxo profético. Não é como os futuristas que interpretam as 70 semanas. Eles dizem que as primeiras 69 semanas são cumpridas consecutivamente, mas depois há um grande intervalo de tempo entre
a semana 69 e a 70. Isso não existe no historicismo. No historicismo, você tem ciclos, sim, mas quando você tem um ciclo, que é uma cadeia de eventos, não há lacunas na cadeia de eventos. Cada profecia encadeia, como já observamos, acrescenta detalhes às anteriores para ter um quadro completo. Em outras palavras, temos que estudar todas as 4 juntas, como fizemos em Daniel 2 e Daniel 7, Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Quando lemos as profecias em cadeia, uma coisa fica muito clara, é que Deus é o árbitro absoluto da história humana. Deus está no controle da história humana e ele tem uma grande vantagem. A vantagem é que Deus conhece o fim desde o início, sabe tudo o que vai acontecer na história e, portanto, pode fazer manobras para neutralizar os movimentos de Satanás. Porque Satanás comete erros, porque precisa adivinhar como Deus vai agir. Mas Deus sabe como Satanás vai agir e, portanto, ele pode agir para fazer com que as coisas se cumpram como ele estabeleceu. Bem, agora os antigos tinham uma visão cíclica do tempo. Eles acreditavam que a história acontecia em ciclos. Começava uma e determinada posição e depois se desenrolava e se desintegrava. E depois começava tudo de novo, etc. Mas o livro de Daniel tem uma visão linear da profecia. Em outras palavras, a história não se move em ciclos. A história se move numa linha reta. Além disso, os antigos acreditavam que a história estava se movendo em direção a uma era de ouro. Mas a visão bíblica é exatamente o oposto. Não é uma visão evolucionária da história, é uma visão devolutiva da história. Os eventos não estão caminhando para uma era de ouro, como Nabucodonosor acreditava. As coisas estão se desintegrando e caminhando para o caos, a desolação e a destruição. E você também notará que nos metais que temos no capítulo 2 de Daniel, eles se tornam mais fortes à medida que você vai avançando. A cabeça para as pernas. E não apenas se tornam mais fortes, mas também se deterioram em valor. Porque o ouro é mais valioso, depois vem a prata, depois vem o bronze e o ferro, que é bom para a construção. E quando você chega aos pés, não tem ferro puro, mas ferro misturado com argila. E há um outro ponto importante, é que à medida que a história se integra, os governantes políticos se tornam mais despóticos, que é um governo que exerce o poder absoluto, o arbítrio. Então eles concebem ou impõem a ordem civil que você está conhecendo nos governos atuais. E vai piorar. Deus está no controle da história. Quando você olha para a história a olho nu, você diz: bem, são os resultados dos movimentos das nações e reis, mas Deus tirou o véu e nos ajuda a ver as coisas verdadeiras que estão acontecendo nos bastidores. Portanto, Deus está no controle da história. Bem, agora você quer saber a definição de Daniel 2 e adoração à imagem e o que significa. Então não perca a segunda lição, tá bom? Então aproveite, compartilhe o nosso canal,
faça um comentário, se inscreva e deixe o seu joinha, tá bom? E até amanhã, se Deus permitir. Veja bem, essa semana e a outra são lições que você não pode perder. Assista 1, 2, 3 vezes, tá bom? Até amanhã.